Lembra dos sinais, a hora de agir? Lembra das pragas do Egito? Quando você lê a história das pragas do Egito, quando Deus queria libertar o povo para tirar o povo do Egito, ele começou a trazer sinais. Sinais. Pronto. Naquele momento da minha vida, eu estava tendo um sinal. Lembra quando o Reginaldo chegou no aeroporto? Do meio do nada, perdeu um voo, do meio do nada o Reginaldo aparece, depois veio o Adriano na ligação. Toda aquele passo a passo das coisas que estavam acontecendo eram sinais de Deus. A voz na ligação da profeta sendo usada por Deus, me dando a direção, um comando. Tudo isso estava acontecendo numa sequência de fatos. E naquele momento que eu entendi que eu precisava agir, misturar, lembra do versículo anterior? Misturar a fé com a ação, as duas, a combinação dessas duas coisas dá muito certo. O que foi que eu fiz? Eu orei. Depois daquela ligação eu orei e o Senhor me disse assim, descansa, né? Eu já tinha chorado tudo o que eu tinha para chorar, depois daquela oração, entreguei para Deus o que tinha que fazer e eu acordei no outro dia cedo com uma voz me chamando, me despertando da cama e disse assim, levanta, levanta, como uma pessoa chama o outro, né? Levanta, levanta, e eu fiquei assim e fui quase que no automático, sendo conduzida. Eu fui para o banheiro, tomei um banho. Aquela voz que eu entendo que para você guardar pode ser a voz do Espírito Santo. Essa voz do Espírito Santo de Deus, ela dizia para mim, entra no carro. E aquela hora eu tomei a direção do meu carro e fui conduzindo. Não sei como, mas o Espírito Santo de Deus estava me conduzindo. E eu fui até um cartório. Por quê? Porque tem uma parte do testemunho que eu não contei, mas na noite anterior, que estava acontecendo esses fatos, eu tentei reatar o meu casamento. Eu tentei retornar para continuar de onde eu estava. E naquele momento não era da vontade de Deus e eu entendi tempos depois, mas tinha uma criança nessa jogada e eu não ia abrir mão dos meus filhos para realizar o sonho. O sonho, lembra? O sonho de fazer medicina, o sonho de sair do meio da minha parentela para ir para uma terra que eu não conhecia, mas debaixo da palavra de Deus, ainda assim tinha um peso muito grande, que era abrir mão dos seus filhos. Quem tem filhos sabe o amor que nós temos pelos nossos filhos e por mais que eu sonhasse e desejasse fazer medicina, mas tirar os filhos de mim, eu não ia dar conta, eu não ia conseguir. Lembra dos princípios, o começo lá do vídeo que eu falei para você? Deus, família, trabalho e as outras áreas da nossa vida? Pois bem, eu estava ali diante disso, eu estava vivendo um momento com Deus na minha vida, um chamado de Deus na minha vida e eu tinha filhos sobre o meu cuidado. E Deus sabia quanto isso era pesado para mim, mas o Senhor fez um milagre. E quando eu cheguei naquele cartório, direcionada pelo Espírito Santo, eu vi que tinha uma moça sentada numa mesa, numa cadeira vazia, e eu ouvi a voz dizendo assim, senta e manda bater uma procuração. E eu pedi que aquela moça fizesse uma procuração e quando terminou, ela disse, tá pronto. A voz do Espírito Santo disse para mim assim, agora liga para ele. Eu liguei para a pessoa que era o pai do meu filho e ele tinha, há poucas horas antes, ele tinha me dito assim, nem morto eu assino. Ou seja, para eu sair com ele de um país para um outro país. Mas naquela hora eu segui o comando de Deus, eu não pensei como fazer, eu só fiz. Liguei, ele chegou lá, a única palavra que saiu da minha boca foi assim, assina. E ele é uma pessoa muito católica também, uma pessoa muito ligada com Deus. E um dia, posteriormente, esse fato acontecido, dias depois, tempos depois, um dia ele me relatou, ele disse assim, Eliane, eu senti como uma mão muito forte, pegou a minha mão e fez ele assinar. Ele assinou aquele papel e virou assim de lado e me entregou e disse, toma, antes que eu me arrependa. E foi embora. Eu peguei aquele papel assinado e voltei para minha casa. Detalhe, desse cartório até a minha casa são poucos quilômetros. Tenta me explicar a sequência de fatos que foram acontecendo na minha vida, por matemática, pelo físico, eu sei lá pelo quê, pelo que você acredita, se caso você que está assistindo o vídeo não acredita em milagre, não acredita em Deus, eu não sei, mas escuta essa história e depois você tenta me provar, olha, isso aí pode ter acontecido por esse fenômeno natural, tenta me explicar.
pode mandar no meu direct, no meu privado, pode comentar aqui embaixo do vídeo, coloca aí e diga, olha, não acredito nada disso, aconteceu isso não, foi assim, essa probabilidade do homem assim, não sei, mas para mim, o que aconteceu é impossível, humanamente falando. Para mim, era a mão de Deus o tempo inteiro. Eu indo para minha casa, dirigindo, sem dizer uma só palavra para nenhuma pessoa no planeta Terra, ninguém sabia que eu queria vender meu carro, ninguém sabia. Que a ideia de vender meu carro tinha nascido na noite anterior. O meu telefone toca e a minha tia liga para mim e fala assim, você está vendendo seu carro? O seu primo quer comprar o seu carro. E ele disse que o dinheiro está na conta, se você quiser ele só transfere. E nem precisa nem fazer vistoria. Hã? Como assim? Eu ouvi isso do nada. Eu entendi a direção de Deus. Era Deus agindo, era o vento soprando, eram as coisas acontecendo numa velocidade da luz. Quando Deus entrar para agir na tua vida, você não vai ter dúvida. As coisas vão acontecer num passe de mágica, a sucessão de coisas acontecendo e você vai ficar sem entender. Meu Deus, como assim? Esse contrato, uma viagem, vou para onde? É assim mesmo. Passa uma vida esperando acontecer o tempo da promessa e quando ela chega acontecendo, fazendo. Você só precisa acreditar e deixar acontecer, viver o processo. E naquela hora eu entendi, tem coisa de Deus nesse lugar, tem mão de Deus nesse negócio. Eu só respondi para minha tia assim, pode passar o número da conta para ele. Segui minha viagem, quando eu chego na minha casa, eu olhei para minha casa, uma casa grande e tinha muitas coisas e eu pensei, meu Deus, como eu vou deixar essa casa aqui fechada? Eu preciso vender tudo que eu tenho aqui dentro. E aí eu me lembrei, meu irmão ia precisar montar a casa dele, estava terminando o curso dele, eu liguei para o meu irmão e eu ofereci tudo e ele se interessou. Ele comprou minhas coisas, negociou comigo. O fato é que daquele dia que eu contei agora há pouco no vídeo, que eu encontrei o Reginaldo no aeroporto, até o dia que eu estava de novo no aeroporto, foram só 30 dias. Nesses 30 dias, eu vendi todos os meus móveis, eu vendi o meu carro, eu pintei a casa para deixar disponível para ser alugada, eu consegui tirar passaporte, eu consegui arrumar todos os documentos que precisavam, peguei a autorização dos pais da menina que eu criava, que era adotiva, dos pais em juízo, assinando, me passando a guarda dessa menina de 14 anos. Eu tinha uma palavra na minha boca. Eu tinha uma palavra na minha boca e eu tinha algo no meu coração e eu tinha algo na minha mente que não se calava. Eu tinha fé e eu tinha ação. E eu tinha certeza que eu estava debaixo da promessa de Deus e que o tempo dele tinha chegado naquela época na minha vida.